Determinados pais que acreditam que, de alguma forma, eles não conseguem ser autoridade com seus filhos e não conseguem essa obediência. E trazem isso na sua fala como um sintoma, como se isso fosse um componente da criança que não consegue obedecer ou aceitar o não ou reconhecer a autoridade. Esse é o primeiro passo. Essa fala que leva ao não sei o que fazer, não tenho mais paciência, que leva, às vezes, a uma preocupação minha, quando eu sinto que, às vezes, os pais estão desistindo ou jogando a toalha, pendurando a chuteira, em relação ao seu filho, porque eu não consigo que o meu filho me obedeça, eu não consigo que o meu filho me respeite, ele não reconhece a minha autoridade. Outra situação extremamente preocupante. Preocupante no sentido de que, se a gente, vamos abrir parêntese, se a gente consegue pensar de que a primeira instância de obediência é pai e mãe, e se esse pai e mãe não conseguem fazer essa coisa acontecer e deslanchar nessa relação, a gente já tem um elemento solto aí, que é a criança sem essa relação, sem essa relação, ou sem esse reconhecimento, sem essa transferência de autoridade. Eu não sei quem é a autoridade. Não existe um reconhecimento. Segundo ponto. Ainda nessa mesma linha, a gente tem em outra ponta os pais de crianças que tenham um diagnóstico, comprovadamente um diagnóstico. A recepção, né, automaticamente, quando é dito para esse pai, o seu filho tem um diagnóstico, um transtorno ou uma deficiência de modo geral, que pode ser um filho com perda auditiva, um filho cego ou perda de visão, algum tipo de deficiência ou algum transtorno, automaticamente na cabeça desse pai, meu filho não entende o que eu vou falar. Então ele já tem uma dificuldade nessa relação, e quando eu passar as ordens, ou sequer tiver me colocar como autoridade, meu filho não vai entender porque ele tem uma dificuldade. Então, dentro dessa linha que eu coloquei para vocês, vamos pensar numa linha. Essa primeira instância dos pais que, por uma questão deles mesmos, de não saberem se impor para essa criança, tem dificuldade no processo de autoridade, eles já criam uma situação mais complicada e eles vão deixando buracos nessa relação com a criança. Nessa relação que tem que acontecer, sendo vocês, os pais, ou nós, os pais, a primeira relação de respeito, a primeira relação afetiva, onde eu começo a ter os meus pais como uma fonte de porto de seguro, de referência de saber, de conhecimento, de informação, de conceito, de normas, de valores. Até 2 anos é a única fonte, é a minha família, meu pai e minha mãe, com quem eu passo mais tempo. A minha relação de valores, de respeito, são essas pessoas até praticamente 2 anos. E ao sair para ir para o meio social sozinho, quando eu vou para a escola, eu tenho que levar já essa malinha pequena, até por causa da minha compreensão. E eu fiz isso. Aí vou abrir outro parêntese, neurologicamente falando, que os neurônios espelhos, que é o que nos ajudam nesse entendimento. Então, até onde eu pude conseguir, dentro das minhas habilidades de até 2 anos, quando eu vou para o meio social, eu vou levar a minha pequena malinha para a escola. E na escola eu vou atuar com todos esses papeizinhos que eu consegui, com esses scripts que eu consegui em casa. Porque nesse processo todo eu aprendi algumas coisas, a dividir ou não dividir, a ser egoísta ou não ser egoísta, e eu não tenho ainda a relação, né, de troca com as outras crianças, porque eu ainda estou saindo desse meio, ainda estou na minha relação egóica, mas um pouco do que eu aprendi eu vou levar para a escola. 2, 3, 4, 5 anos, essa relação ela é feita toda pareada entre o que eu aprendo em casa, né? Eu levo para a escola, e o que eu aprendo na escola eu levo para casa para ser legalizado pelo meu pai e pela minha mãe. Hoje eu tive uma mãe que me perguntou assim, poxa, é normal mesmo que toda hora que ele faça as coisas, ele espera a minha
aprovação ou a minha legalização, é normal. Porque as crianças, elas vivem para os pais, elas estudam para o pai, ela vai para a escola por causa do pai, tudo que ela aprende é por causa dos pais, elas precisam ver os pais felizes. E essa felicidade é que me faz continuar fazendo o que eu estou fazendo, indo para a escola, aprendendo, vindo a pró. Então essa relação de afeto e de aprovação, oba, você conseguiu, que legal, o papai tá feliz, como é que foi na escola, que bom. Essa relação de aprovação é que me faz continuar e é isso que me faz crescer e o meu papel de estudante se instala através dessa relação com os pais. E quando os pais, eles por medo, por não saber fazer, por informação, por achar que está coartando o desenvolvimento do filho, ou achar que vai empanar, que a criança vai ser oprimida e que ela não vai ser quem ela é, porque eu não tive aquilo e eu quero que meu filho tenha tudo. Enfim, por todos esses discursos que a gente ouve, de modo geral, dos pais em relação a tudo isso, essa criança ela vai ficando solta. E aí a gente chega ao ponto dos pais meio que desistirem. Aí eu não sei o que fazer. E vai deixando pra lá. Aí vem o mito. Vem o mito de achar que você vai estar sempre ali, de alguma forma, lá na frente para resolver. O mito de que meu filho não cresce, né? Então ele vai ser pequenininho, eu vou conseguir controlar porque ele é pequenininho, vai ser como eu puder. E o terceiro e último, que é o pior. Quando ele crescer, ele aprende. Esses 3 mitos se encaixam exatamente nesses pais que têm essa relação, né, esse pensar, de não se empoderar como pai, não reconhecer a sua autoridade e deixar, então, essa coisa correr meio solta nesse sentido e não starta, né, não dá o início desse controle inibitório que se precisa, o processo de obediência não acontece, o reconhecimento de autoridade não acontece, o respeito não se faz. Então, uma série de coisas que acontecem aí, que podem ser, não precisa ser dessa forma, tem que ser diferente, e é isso que a gente quer ensinar para vocês. E aí, a coisa começa a aparecer como se fosse um sintoma, né? E assim, aos 9 anos, como já aconteceu, chega uma criança e diz para mim, o que você está fazendo aqui? Por que você veio pro consultório? Por que você veio para essa consulta? Porque eu tenho resistência ao não. Na cabeça dele, isso já existia. Era um sintoma, era uma doença. Ele tinha um diagnóstico, e o diagnóstico dele é que ele tem resistência ao não. Como assim resistência ao não? E com o decorrer da terapia, ele mesmo chegava a dar risada. Ele, lembra quando eu disse para você que eu tinha resistência ou não? Hoje eu entendo que não é assim que funciona. Foi difícil reverter tudo isso, mas graças a Deus as coisas entraram no eixo com o decorrer do tempo. E elas não precisam chegar com 9 anos com esse entendimento se a gente toma uma providência antes. Mas se chega nesse ponto, também tem como ter uma providência e a gente vai agir com cada etapa de acordo com a idade dos meninos e a gente vai poder trazer essa compreensão para vocês para que isso seja realmente revertido e que essa obediência aconteça. Então vamos lá, nesse mesmo pensamento. Então os pais desistiram e aí a gente tem, sim, o que não era sintoma vai virar sintoma. O que não era doença, vira doença, porque a gente vai ter uma criança, o resultado vai ser uma criança sem medidas, compulsiva, impulsiva, mentirosa, aprontando muito, sem o limite, processo de aprendizagem comprometido, falta de compromisso e responsabilidade. Então, aí vem o que a gente pode chamar de comorbidades e sequelas, porque ele não teve quem o parasse. Bom, então eu tenho pais permissivos, que não oferecem, não criam a situação nessa relação e terminam criando um sintoma em tudo isso. E o que não era doença passa a ter doença, esse é o segundo ponto. E ele é entendido como doença exatamente porque não se sabe aonde começou e a coisa está desenfreada. Aí a gente encontra os TODs, a gente encontra os TEAs, a gente encontra os TIDs, a gente encontra toda uma seleção de transtornos que não havia necessidade de acontecer, porque os pais em algum momento desistiram do seu papel, não conseguiram exercer esse papel, e aí cria uma situação, né, que desqualifica a criança,
e inclusive compromete todo o desenvolvimento dessa criança nesse sentido. Porque às vezes ela tem uma criança ótima, mas pelo fato de não ter um freio, ela o que não tinha, o que não deveria acontecer hoje, se transforma num diagnóstico, o que é muito complicado. E em qualquer instância, sobre qualquer aspecto, a criança tem toda a condição de entendimento sobre o processo de obediência e de comportamento. Toda. Em outra instância, nós temos, então, a criança com o diagnóstico. Então, ela não tinha diagnóstico por conta do comportamento dos pais. Se cria um diagnóstico, que não necessariamente ele é neurológico, mas a criança tem comorbidades e comportamentos que levam a pensar que ela tem um transtorno ou algo parecido. Mas, assim, em outra instância, a gente recebe esse diagnóstico, ele tem algum tipo de transtorno efetivamente comprovado por uma série de situações, o checklist que levou a isso, até mesmo um próprio exame invasivo que mostra isso, enfim. E dentro disso, nós temos pais que começam a se coartar, eles começam a tirar de si o direito de ter esse comportamento, de buscar essa obediência, porque eles entendem automaticamente que a criança não vai entender, e não existe isso. Então, aí eu tenho dois problemas, porque eu tenho o diagnóstico e tenho esse pai que, por ele achar que a criança tenha um diagnóstico, ele não vai entender nada. Então, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Por pena, por ignorância, por desconhecer, por não compreender o que é de fato, o que essa criança tem, por um desacordo, inclusive, muitas vezes eles ouvem os próprios profissionais dizer, não, cada um com o seu tempo, ele vai entender, deixa acontecer, vamos ver o que é que... Enfim, ele não tem compreensão, ele não sabe o que é isso, ele tem baixo nível de frustração, e por aí vai. Então, não se toma nas mãos esse comportamento que deveria mudar, inclusive, o desenvolvimento desse diagnóstico para uma situação melhor. Então, se eu tenho uma criança que tem um comportamento irritativo ou um comportamento desafiador, que não tenha dentro de um transtorno, uma criança que tem os seus desejos, que todas as crianças têm, porque o desenvolvimento é um só, diferente do que se pensa, o meu comportamento parental, eu mãe, eu pai, tem que ser proativo em relação à busca dessa implantação, desse respeito e a busca dessa obediência. Porque essa criança que tem a chance de aprendizado, muitas vezes ela precisa de mais tempo, mas ela tem a chance do aprendizado, ela perde não por causa do diagnóstico, mas porque ela não foi trabalhada exatamente como deveria dentro de casa. Vocês vão perguntar, mas todos esses que vocês falou, surdos, cegos, deficientes, com transtorno, deficientes físicos, todas as classificações que vocês quiserem, dentro do aspecto da deficiência e da inclusão de modo geral, tem condição de compreensão. Cada um no seu quadrado. Se eu for pegar a criança com deficiência mental, a maneira como eu me expresso, vai mudar muita coisa, vai ajudar bastante. Em todos os casos, a maneira como eu expresso, que é a maneira como eu demonstro isso, zangada, feliz, surpresa, chateada, zangada, isso muda o outro. Essa recepção, esse olhar, muda o outro. É essa maneira que eu recebo que vai mudar a criança. Esse comportamento vai ser manipulado pela maneira como eu ofereço o meu olhar. A fala, ela vem associada a isso. É uma soma. Mas ela sozinha não se completa se eu não juntar a minha expressão para essa criança. A minha postura, a maneira como eu recebo, as próprias mãos, a maneira como o corpo se mexe e como eu trago isso para a criança, isso ajuda bastante. Então, se eu tenho uma criança surda,
Se você não sabe Libras, se a criança está protetizada e esse desenvolvimento está acontecendo por aí, essa expressão é muito mais importante. Então, se eu simplesmente deixar para lá porque o meu filho não ouve, eu estou abrindo mão dessa inclusão real que tem que começar em casa. Se o meu filho é cego e eu acho que ele não vai me ver e eu não faço esse toque acontecer, aveludado com a boca, não gostei do que você fez, a mamãe está feliz, eu estou zangada com você. Esse tom da voz muda tudo. Mas se eu acho que meu filho, por não me ver, não vai compreender, ele não vai para lugar nenhum. Se eu tenho uma criança deficiente e que ela tem uma dificuldade de compreensão em diferentes graus da deficiência intelectual, se eu não sei, se eu não me comporto mostrando para ela o que é certo, o que não é, do mesmo jeito também com todo esse aporte corporal e essa expressão, se eu abro mão disso, eu também estou abrindo precedente para não melhora dessa criança. Porque ele vai precisar muito mais de mim nesse sentido do que o que a gente imagina. Se eu tenho uma criança com TDAH, não existe nenhum suporte sintomático de que leve a crer que o fato da criança ter TDAH, ela pode xingar, pular, bater, fazer, acontecer. Não tem nada a ver. A agressividade dessa criança não tem nada a ver com TDAH. Ela é uma criança hiperativa e leva a um processo de desatenção. Mas ela não tem nada que se relacione ao fato de ser agressiva e que vá levar essa agressividade para o meio social. Isso é desculpa, não existe isso. O TOD, a gente tem problema sim com o TOD desafiador, opositor. Mas que, poxa, eu quero acreditar que plasticidade cerebral está aí, está provado. E que se eu começar muito cedo a trabalhar, eu vou mudar essa informação. Eu vou trazer um cérebro diferenciado. Mas se eu dou vazão para que isso aconteça porque eu acredito no diagnóstico, quem vai gerenciar isso é o diagnóstico e não o trabalho que está sendo feito. Estão entendendo? De que se a gente resolve chutar o pau da barraca por causa do diagnóstico ou porque em algum momento eu não tive condição de me impor com meu filho dito normal, normotípico, como quiserem chamar, se eu não me imponho para essa criança, se eu não me coloco no meu lugar parental, no meu papel de mãe, no meu papel de pai, do interventor, do que encaminha, daquele que dá direcionamento, aquele que tem que ser respeitado, aquele que tem que direcionar. Se eu não me ponho nesse lugar, fica difícil, porque essa criança com diagnóstico ou não, ela vai precisar de mim. Ou não, porque eu não vou trazer um diagnóstico para o meu filho, porque eu vou colocar essa criança nesse caminho. Com o diagnóstico, ela vai precisar de mim muito mais. Então, é diferente do que os pais pensam, de que eu tenho que seguir, ou eu tenho que determinar, ou eu tenho que ser obediente a um processo chamado diagnóstico. Quando os pais desistem disso, aí a gente tem um problema muito sério. Quando os pais, eu costumo dizer, quando vocês desistem, quando vocês resolvem ter um comportamento e vocês persistem naquele comportamento, um dos dois tem que desistir, ou você ou a criança. Se vocês desistem, a criança não ganha nada com isso. Ela só perde. Perde ela e perde os pais. Vamos voltar de novo para essa classificação. Se você desiste, seu filho não tem diagnóstico, você vai ficar tentando entender por que ele é assim, você vai procurar um diagnóstico e vai encher ele de medicação. Será que o caminho é esse? Se você desiste, seu filho tem diagnóstico, eu tenho dois problemas, o diagnóstico e o fato dele estar desenfreado, porque não existiu uma situação, não existiu o startar de um controle inibitório, de uma obediência, de um parar. Eu terminei estimulando situações que não são importantes ou não são necessárias para essa criança e eu crio uma situação paralela de piora desse diagnóstico. Então o tratamento se torna mais complicado porque a minha intervenção fica mais difícil enquanto terapeuta ocupacional. Então, sim,
de novo, a gente tem que pensar, né, em tudo que eu quero conseguir com meu filho. Tudo que eu quero que ele faça. Eu não vou controlar o meu filho a vida inteira, porque a gente não está falando de robôs, nós estamos falando de crianças. Mas para a gente conseguir um autocontrole, eu preciso ter um controle externo para eu conseguir descobrir em mim esse autocontrole. E ele é treinado. Ele é o dia a dia da gente é de aprendizado com tudo isso. Então, para a gente fechar aqui o nosso momento, vamos pensar que quando o meu filho não tem diagnóstico e eu não insisto no meu papel e desisto, eu crio sintomas, eu crio diagnóstico. Se o meu filho tem sintomas e tem um diagnóstico e eu não faço o meu papel, que ele tem que existir com ou sem diagnóstico, eu pioro essa situação aqui. E o que é pior, gente? Quando eu desisto, que para mim isso é pior. Eu, enquanto pai, enquanto mãe, desisto, porque eu não sei o que fazer. Eu tenho um problema muito sério, porque esse indivíduo que tem uma personalidade, que nós já falamos aqui sobre isso, sobre a importância dessa personalidade e o trabalho disso para o desenvolvimento desse caráter, ele fica à mercê do mundo lá fora. E como ele não tem um direcionamento, porque ele não tem quem o leve a esse direcionamento, porque ele não tem respeito pelo pai e pela mãe, então ele fica à deriva de situações externas. Então é uma criança que vai sem rumo. Se ele não tem um diagnóstico, ele cria um sintoma, ele cria uma série de situações lá na frente que o vão prejudicar e muitas vezes tirar do seu rumo. E se ele tem um diagnóstico, as dificuldades que os terapeutas vão ter em fazer essa intervenção é maior, e muitas vezes a gente pode diminuir esses sintomas, trabalhar esses sintomas, fazer a criança crescer. A gente não consegue porque ele não tem o que deveria ter, que seriam os controles necessários, a obediência em relação às intervenções, aos terapeutas, aos professores e aos pais, e ele termina se prejudicando e sendo tomado de alguma forma, avassalado por esses sintomas que terminam somando-se à falta de controle em relação aos processos de desenvolvimento. Enfim, de novo, a gente cava, onde é que a gente quer chegar? De que os pais desejam, que os pais querem que esses filhos o obedeçam, tenha ou não tenha diagnóstico. E que para isso, a gente precisa estar junto nesse momento e desenvolvendo todo esse processo, que não é uma coisa difícil, é fácil. O que a gente quer? Que os nossos filhos nos obedeçam. E que não é difícil. Muitas vezes, a gente precisa trabalhar com vocês, diretamente com vocês pais. O FAQ trabalha diretamente com os pais, dando a eles esse sentido. E o que é mais importante? Isso tudo dura uma semana ou um mês, a depender das famílias, para um resto de uma vida de tranquilidade. Eu sempre digo isso. Vocês vão levar um tempo, uma semana ou um mês, para conseguir tudo que vocês querem. O meu filho me obedece. Aí eu acho que isso é o sonho de todo mundo, ter um filho que me obedeça. E isso não é uma coisa impossível, isso não é uma coisa opressiva, isso não é uma coisa ruim. A obediência é uma coisa positiva e, sinceramente, todo mundo sai ganhando com isso. Principalmente as crianças, que são o futuro de toda uma vida. O nosso futuro, o futuro de um país, o futuro de uma vida inteira. Então, pensem sobre isso. Pensem o quanto vocês são pessoas importantes e o quanto tudo isso é fácil e não é difícil de ser feito. E eu tô aqui para ajudar vocês. Esse é o nosso canal da família, esse é o nosso canal para vocês, esse é o nosso canal de ajuda de conduta. FAQ, família, construindo comportamentos. O que eu quero, meu filho me obedece. E a gente está aqui para ajudar vocês a fazer isso, ok? Com ou sem diagnóstico, gente, isso é fácil de fazer. Um beijo no coração, bem no fundo da alma de vocês, bem lá dentro. Se vocês gostaram do nosso canal, vamos lá, vamos juntar forças, vamos discutir, tamo junto. Dá um like, se inscreve,
aciona o sininho e a gente vai estar sempre junto. Beijo no coração.